Capítulo 16. Acordando novamente. Consegui levantar depois de 4 dias. Senhora, você está bem agora, certo? A primeira coisa que vi depois de abrir os olhos foi Emily com os olhos marejados. Sim, estou bem. Isso é realmente uma sorte. Você sabe o quanto eu estava preocupada. Sua Graça o Duque e os jovens mestres também estavam muito preocupados com você, senhora. É assim mesmo. Eu respondi sem entusiasmo porque Emily também provavelmente não quis dizer nada do que ela disse. Então Emily acenou com a cabeça em grande movimento e falou: é claro. O primeiro jovem mestre estava pálido quando correu para a mansão com a dama em seus braços. Meu irmão mais velho fez isso. Sim, Sua Graça, o Duque, ordenou e trouxe todos os médicos talentosos da capital, enquanto o mordomo mal conseguiu impedir o segundo jovem mestre de sair para o Palácio Real. Fiquei bastante surpresa com suas palavras contínuas. Ela pode estar exagerando um pouco, mas deixando isso de lado, eles dando a Penélope esse cuidado era inesperado. Eu pensei que algo poderia acontecer com você, senhora. Você deve ter passado por um momento difícil, Emily. Um momento difícil. Não diga isso. Eu sou a empregada pessoal da senhora. Parecia que muitas coisas aconteceram quando eu estava inconsciente. Minha mente estava um pouco em branco olhando para Emily porque ela era a garota que estava em lágrimas, se comportando como empregada pessoal na minha frente, quando ela também me cutucou com uma agulha antes. Ah, certo. Este não é o momento para alguns bate-papos. Já volto para você, senhora. Emily se levantou com pressa quando eu balancei a cabeça e falei: traga um pouco de sorvete de melão no seu caminho. Eu verifiquei o espelho logo depois que me levantei da cama. Meu rosto estava horrível depois de 4 dias inteiros inconsciente. Meu pescoço, que foi arranhado com a espada do príncipe coroado, foi envolto em bandagens grossas e seguras. Por que eles o enrolaram em volta de mim tão grosso? Se alguém visse isso, eles pensariam que eu quebrei meu pescoço em vez de pensar que está apenas ferido. Eu me senti presa por essas bandagens, então pensei em tirá-las de mim, mas decidi deixar por mais um pouco. Foi porque eu pensei que não seria tão ruim agir como um paciente por um tempo. Foi quando eu estava descansando na minha cama depois de terminar a sopa de mariscos e o sorvete de melão que Emily havia trazido para mim. Toque, toque. Um som de batida na porta do meu quarto foi ouvido. Senhora, é Penel. O visitante era Penel, o mordomo. Ele não fez coisas como entrar sem bater mais depois daquele incidente no outro dia. No entanto, isso não poderia me impedir de franzir a testa. Achei que tinha dito a ele para deixar outros virem me visitar se tivesse negócios comigo. Em vez disso, mandei Emily sair do meu quarto, já que ainda não o perdoei completamente. Vá e verifique a razão pela qual ele veio aqui. Emily fez o que foi dito sem mais perguntas. O que saiu de sua boca depois que ela voltou foi inesperado. Senhora, o mordomo disse que Sua Graça está chamando por você. Pai? Não era permitido que ninguém entregasse os pedidos do Duque, vulgo, o poder principal desta mansão, para os outros. Pude entender por que o mordomo teve que vir pessoalmente desta vez por esse motivo, então me levantei da cama. Emily, traga-me um agasalho. Você não vai trocar de roupa, senhora? Emily perguntou como se fosse raro eu não fazer isso. Atualmente, eu estava em um maiô branco com o qual acordei. Não era muito formal para usar ao ver um adulto. Você já viu um paciente se vestindo antes? Eu respondi, pegando o agasalho que Emily havia me trazido. Ele realmente teve que me chamar quando eu só recuperei a consciência hoje. Não foi intencional, mas é verdade que criei um incidente na cerimônia no Palácio Real. Eu fui punida com tempo limite da última vez. Eu me pergunto o quanto eu vou ser repreendido hoje. Se eu quisesse evitar pelo menos um pouco da culpa por esse incidente, eu tinha que agir como se estivesse com dor. Graças a ficar inconsciente por um tempo, meu rosto já era como o rosto de um paciente, mesmo sem eu tentar parecer com um. Uau, minha vida! Soltei um suspiro profundo quando saí do quarto. O mordomo que estava na porta do meu quarto por um tempo reajustou sua postura no momento em que saí do meu quarto. Vamos agora, senhora. Então ele colocou uma das mãos na barriga e estendeu a outra mão na direção para onde estávamos indo. O que? Não era como se eu não soubesse o caminho para onde eu deveria ir além disso, ele nunca fez nada disso antes comigo, até agora. O mordomo curvou-se e abriu a boca ao meu olhar desconfiado sobre ele. Não posso andar diante do mestre a quem estou servindo quando sou um mero servo trabalhando aqui. Procurei em seu rosto para ver se ele estava tentando me enganar, mas não havia vestígios de insinceridade nele. Em vez disso, ele parecia um cavaleiro preparado que esperou por este momento. Por favor, assuma a liderança, senhora. Suas palavras bem educadas foram ouvidas de maneira diferente em meus ouvidos. Eu estive esperando por você. Estarei servindo bem a senhora hoje.
Assim como o dono de uma loja, tratando um frequentador que não o visita há muito tempo. A aura da mansão estava visivelmente diferente hoje. Porque todo mundo está agindo assim hoje. Todos os servos que costumavam estar ocupados olhando para mim, todos se curvavam sempre que seus olhos se encontravam com os meus. Dessa vez, eu não sabia que era tudo graças ao mordomo andando atrás de mim, dando-lhes um aviso com seu olhar. Senhora, por favor, espere um momento. Foi quando cheguei à porta do escritório do Duque. O mordomo que caminhava silenciosamente atrás de mim, passou por mim até a porta. Toque, toque, toque. Tua graça. Lady Penélope chegou. Deixe-a entrar. O mordomo abriu a porta para mim, também de maneira muito educada, depois que o Duque falou lá de dentro. Por favor, entre, senhora. Eu me senti um pouco estranha, entrando na sala. Era como se ele estivesse treinando suas maneiras quando eu estava doente. Você veio. O Duque estava sentado no sofá hoje, localizado na parte frontal de sua mesa de trabalho. Você me chamou. Cumprimentei, inclinando a cabeça. Ele acenou com a cabeça para minha saudação e me deu sua permissão para sentar. Sente-se. Sentei-me no sofá em frente aonde o Duque estava sentado. Então, em meu cérebro, repassei as desculpas que inventei para essa conversa. O Duque abriu lentamente a boca para falar depois de um tempo de silêncio. A razão pela qual eu chamei você hoje. Pai, posso dizer algo rapidamente primeiro? Eu rapidamente cortei sua frase. Então me levantei do lugar em que estava sentada e me ajoelhei no chão ao lado do sofá. Peço desculpas por tudo. Este era o meu plano. Pedindo desculpas antes de tudo. Parece que eu não olhei para trás em minhas ações durante o meu tempo suficiente para causar tanto barulho novamente na cerimônia real e envergonhar a família. As palavras que preparei saíram da minha boca como uma água derramada. Quero dizer, ele iria longe a ponto de chutar sua filha, que acabou de acordar de estar doente, para fora de casa quando ela está confessando assim. Não, espere. Parecia que meu plano funcionou porque o choque que ele deve ter sentido era perceptível em seu rosto. Eu não ousaria trazer palavras para pedir que você me perdoe. Eu sei melhor que qualquer um que sou culpada aqui. O que você faz? Eu aceitarei quaisquer punições que você der sem me opor. Então, o suficiente. Eu estava prestes a pedir para ele me poupar um pouco, mas ele gritando com a mão no ar me fez calar a boca antes de poder perguntar isso. Penélope Eckhart. O Duque chamou meu nome com uma voz baixa e profunda. Suspiro. Não funciona mais depois que eu já usei essa estratégia uma vez. Comecei a me sentir preocupada. Eu respondi, engolindo em seco. Sim, pai. Se levante. Perdão? Isso foi inesperado que eu tive que questionar novamente. Quando o fiz, uma sobrancelha do Duque se encolheu. Um Eckhart não se ajoelha, não importa qual seja o motivo. Então não se rebaixe tão facilmente assim, Penélope. Ninguém pode fazer você se ajoelhar no chão enquanto você for um Eckhart. Mesmo que esse alguém possa ser um dos membros da realeza. O Duque levantou a voz quando disse a palavra real. A seguir, elogiou. Se você entende, então levante-se do chão neste exato momento. Ah, tudo bem. Levantei-me abruptamente do chão e, mais uma vez, sentei-me no sofá. Meu coração batia com o carisma impressionante do Duque que não pude testemunhar durante o jogo. Eu disse algo errado. Eu estava pensando nisso quando o Duque começou a falar novamente. Penélope. A razão pela qual eu chamei você aqui não é para repreendê-la ou qualquer coisa. Então, foi para saber mais detalhadamente o que aconteceu no Palácio Real. Agora me diga, o que aconteceu entre você e o príncipe coroado? Olhei para trás no tempo antes de desmaiar no outro dia, em suas palavras. Eu segui o príncipe coroado, com a intenção de ser morta, então quase tirei meu pescoço do meu corpo de sua espada. Então eu me salvei de morrer falando sobre como eu gostava daquele bastardo insano. Senti calafrios na espinha, pensando nisso novamente. Nós iremos. Eu inventei uma desculpa, sem perceber que o Duque estava olhando intensamente para o meu rosto que estava ficando mais pálido a cada momento. Eu ia tomar um ar fresco no jardim do labirinto e encontrei Sua Alteza lá. Mas então, tinha que ser quando ele estava de mau humor, então. Foi muito diferente do que tinha acontecido originalmente. Parecia que eu estava me tornando uma mentirosa profissional desde o dia em que cheguei aqui. Mas o que mais eu poderia fazer? Não posso falar a verdade, e nem tudo foi mentira. Então, o príncipe coroado bagunçou seu pescoço assim só por estar de mau humor. Não, não baguncei meu. Se não está bagunçando seu pescoço. Então o que é isso no seu pescoço? Ele não é um coiote nem nada, mas ele teve que apontar sua espada para uma garota nobre só porque ele estava de mau humor.